Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre umas verdades que estão para ser reveladas. Tão verdade que hoje eu não botei esmalte, não botei anel, eu quis deixar a verdade nua e crua para vocês. Vocês vão talvez reparar minhas pintas, minhas veias, se eu se as unhas estão lixadas do mesmo tamanho. Quando a gente fala de verdades, elas sempre batem nesses lugares do que você vê, do que você sente e das nossas dificuldades em relação. Cada um vai ver aquilo que bate em si na sua própria história. Então, nós vamos falar aqui de três verdades, porque nós estamos hoje, numa eclipse, e essa eclipse, toda eclipse revela algo, porque ela encobre alguma coisa para outra coisa ser revelada. Então, por isso eu quis falar sobre verdades, mas essas verdades são universais, elas podem estar sempre na vida de vocês de uma forma ou de outra, então é atemporal, tá bom? Então, nossa primeira carta, nossa primeira escolha é essa mandala aqui, o olho. Nossa segunda carta é essa aqui, abracadabra. E a nossa terceira carta de escolha é essa aqui, a cornucópia. Já vou avisando que todos esses aspectos têm lados positivos e negativos. Então, deixem a sua intuição guiar vocês pela imagem, pela palavra, ou pelo algo que conecta vocês com as cores, enfim. Às vezes é isso que faz com que a nossa intuição nos leve para algum lugar. A leitura de cada um vai estar na descrição, como capítulos, e ali vocês vão ter já podem ir direto para a leitura, não precisam passar por todas as leituras para ir para a leitura que você escolheu, ok? Então eu vou arrumar aqui a mesa e nós vamos para a primeira leitura, que é o olho. Olá, se você escolheu o olho como a sua carta de significado, essa é a sua leitura, leitura número 1. E nós agora vamos embaralhar as cartas rapidamente. Lembrando que eu não uso cartas invertidas, e se aparecerem as cartas invertidas, a gente desinverte, tá? Cada tarólogo, ele usa um método. Tem gente que usa as cartas invertidas, tem gente que não usa e tá tudo certo, tá? É importante você fazer a sua leitura em relação ao que você está vendo. Então, vamos jogar as nossas conhecidas 8 cartas e nós vamos começar com essa coisa do olho. O olho fala muito sobre esse lugar de estar observando alguma coisa. E se existe uma verdade oculta, pode ser algo que você não observou, pode ser algo que você observou, mas interpretou mal, você viu, mas viu só uma parte da história, e aí achou que sabia a história completa. Essas coisas podem acontecer, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que é que realmente aconteceu para quem escolheu o olho. Olha lá, o julgamento. O que fala o julgamento? Justamente desse lugar de você talvez estar julgando a situação de uma forma pré-concebida, e aí depois do julgamento vem a justiça, e já correndo para botar o povo para correr. Não, estou vendo isso aqui porque isso aqui está errado, isso aqui precisa de conserto, isso aqui alguém vai ter que ser culpado, alguém vai ter que pagar pela situação. Então, é uma coisa de um imediatismo, mas ao mesmo tempo tem aqui uma pessoa que tem duas caras, olhando para dois aspectos da mesma história, um aspecto mais natural e um aspecto mais construído, né? Então, quando você. Porque aqui tem uma haste de metal que foi construída para ter esse movimento redondinho, e do lado de cá tem uma haste de madeira natural, que ela é assim porque nasceu assim.
Então, será que você está vendo a coisa como ela é? Ou como você está construindo na sua cabeça? Também tem essa perspectiva sobre esse aspecto. E temos aqui o imperador. O imperador pode ser aquela pessoa que você acredita que vai dar a última palavra. Talvez você confie em alguém para trazer a justiça. O imperador é aquele que me lembra Salomão, né? Aquele que colocou as duas crianças, as duas mães na frente da criança para saber de quem era a criança verdadeira. E no final das contas, ele trouxe uma situação bem atípica para as mães poderem realmente se revelar a verdade. Ou seja, a mãe verdadeira é aquela que ama o filho tanto que preferia dar a criança para outra mãe do que ver o seu filho morto, e a outra só queria tirar vantagem, né? Então, nessa história, apesar de ser uma história bíblica, ela conta muito desses lugares, do que a gente está enxergando sobre as situações, qual que é o nosso julgamento em relação à situação. E, nesse caso, já vem as cartas dizendo, fica de olho nos seus pré-julgamentos, fica de olho naquilo que você acha que é justo, e que será que é justo para todo mundo? Porque toda história tem mais de um lado. Tem o lado de quem está vivendo e tem o lado de quem está observando o que está vivendo. E quem observa o que está vivendo, o outro está vivendo, muitas vezes julga a partir da sua própria história, dos seus próprios conceitos, das suas próprias crenças. E aí comete o erro de achar que. Eu estava vendo um programa na televisão onde uma pessoa deixou de falar para os pais que estava doente. E os pais se sentiram traídos por essa pessoa que estava ali se sentindo, achando assim, como assim você não me contou que você estava doente? Isso é um lado, é o lado dos pais. Você me traiu, você não considera a gente como a sua família, por exemplo. O lado da pessoa era: eu não quero incomodar, eu não quero que vocês sofram comigo e por mim, eu quero tentar resolver isso sem ser um peso para vocês. Então, as intenções dos dois lados estão corretas, cada um na sua história, naquilo que acha que é certo, né? Então, eu quero muito te dar suporte, por que é que você não quer o meu suporte? E aí toca na dor de uma pessoa que acha que só tem valor se ela se colocar como útil para outra, com suporte. E a pessoa que não quis suporte é aquela, provavelmente, que toca na dor de que eu não sou boa o suficiente para receber o suporte, então não adianta nem eu pedir o suporte, porque eu não vou receber. Seja porque nunca recebeu, seja porque tem essa situação de que só eu posso dar suporte, porque aí eu tenho. As pessoas de valor são as pessoas que dão suporte, não são as pessoas que recebem suporte. Então, esses são pontos de vista baseados nas próprias dores e não na situação. Porque uma situação onde você conta para os seus pais ou você conta para o seu companheiro o seu problema, isso é uma doença, ou pode ser um problema financeiro, ou pode ser uma briga com o teu marido e você quer contar para tua amiga, né? Pode ser qualquer coisa. Então, se você conta para alguém alguma coisa, você quer esse suporte e você precisa se sentir confiante de que você vai receber esse suporte. Se você conta para. E o outro também está pronto para receber ou sempre negou esse suporte. Então, assim, essas interpretações precisam passar por uma peneira que é que ponto cego, que ponto é esse que a gente precisa observar para que isso não aconteça novamente, para que essa dor não toque no nosso coração novamente. Com certeza, tem que tocar, você tem que olhar para esse caminho do porquê que eu estou sentindo assim, o que essa situação faz eu sentir. Qualquer situação onde eu interpreto que o outro deveria fazer do jeito que eu me sentisse melhor, o que faz com que eu não me sinta bem, seja contando, seja ouvindo. Não importa em que lugar você esteja, tem alguma dor aí que faz você se sentir desconfortável.
Então vamos ver qual que é o ponto cego, que é essa parte onde você se sente desconfortável, que é a dor que precisa ser curada, que vai ser liberada. E aí você vai conseguir a ajuda que precisa. Vamos ver aqui. The Lovers, os amantes, 3 de copas, as de ouros e o pajem de paus. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. O julgamento pede que você, toda vez que você for julgar alguma coisa, que você for dizer isso está certo ou está errado, comece a olhar a coisa de uma maneira um pouco mais amorosa e ver que tudo tem uma outra possibilidade, que tem o lado do outro para ser ouvido. E o outro? É só a sua dor ou tem a dor do outro também? Então é uma escolha mais amorosa sobre o que você está julgando, que você correu para julgar. Então esse é um ponto cego ali de eu corri para julgar sem pensar no ponto de vista do outro. Será que o outro estava precisando só pensar nele ou se ele não sentia que tinha a oportunidade de pensar nos outros porque ele sempre pensou só nele, por exemplo, né? Então, o contrário também pode ser. Eu sempre pensei em todo mundo e nunca pensei em mim. E aí, agora a situação é essa. Eu pensei em todo mundo, nunca pensei em mim. E agora eu preciso fazer esse olhar de que os outros também fazem. Eu também faço parte dessa conta, né? Na justiça, temos os 3 de copas. Então, os 3 de copas é um lugar onde você tem uma leitura muito dura, muito. Isso aqui é na parte negativa, né? Aquilo que tem a dor, que tem aquele aspecto. E aqui é a justificativa onde traz um pouco mais de luz sobre essa verdade. E a verdade, nesse sentido, libera um pouco. Ou você pode ouvir outras pessoas, outros pontos de vista. Tem várias pessoas aqui nessa situação. Não acho que seu ponto de vista é o único que pode ser ouvido. Talvez é necessário sentar e ouvir para poder você ter equilíbrio nesse olhar sobre a situação e poder estar com esse equilíbrio, exatamente, para você não julgar rapidamente, achar que só o seu ponto de vista é o único que serve nessa situação. E aí, quando a gente tem o 2 de paus, que é um lugar onde você está olhando para os dois lados, tentando achar justamente quem tem a verdade, ou não conseguindo olhar para o outro lado, porque aí fica com torcicolo, né? Esse povo que fica com torcicolo, com dor na cervical, com dor nos ombros, é muito esse lugar de não conseguir olhar para o outro lado, né? Então, se temos aqui o 2 de paus com um as de ouros, é esse início de dar a chance de você realmente ou pedir ajuda, ou dar a chance do outro se explicar, poder olhar para os dois lados que estão acontecendo. E, finalmente, com o imperador, que é aquele que traz a justiça, organiza tudo, quando o imperador está na parte negativa, ele está muito rígido, só tem a lei é só a dele, não existe outra lei, que é tudo que essa jogada está falando. E aí vemos uma pessoa mais nova, que traz um frescor. Então, novos movimentos, é uma necessidade de olhar para as coisas de uma maneira um pouco mais alegre, talvez, um pouco menos rígida, né? O novo sempre traz, apesar dele ser menos experiente, ele traz novos pontos de vista, ele traz esse lugar da gente poder enxergar as coisas a partir de um outro lugar, de um lugar que a gente nunca tinha pensado, provavelmente. Então, o novo sempre quebra algumas barreiras que ajuda a gente a ver novas possibilidades e a acolher esses lugares que pareciam muito rígidos e pareciam que não tinham outra solução. A única solução é cortem as cabeças, né? Quando na verdade não é. A gente pode ouvir que nada é tão branco e nem tão preto que não possa ter manchas nele. Então a gente precisa olhar com carinho, com cuidado. E se você não consegue ver esse ponto de vista do outro, peça ajuda. Peça ajuda a outras pessoas, peça ajuda de alguém neutro que está olhando de um lugar que você não está conseguindo enxergar. Então, esse é o recado dessa jogada. Eu senti muito
Eu agradeço muito a oportunidade de poder ler para vocês, poder dar essa orientação. É claro que cada situação é uma situação individual. Se você quiser a minha orientação na sua situação individual, mande um e-mail que está na descrição do vídeo para curatecards@gmail e a gente marca uma sessão ou de tarô ou de aconselhamento, tá certo? Então, nos vemos na próxima jogada, na jogada número 2. Se você gostou, dê o seu joinha e comente, porque quando a gente comenta se gostou, se não gostou, se alinhou, se não alinhou, mesmo como crítica, essa interação o YouTube acha que é boa. Então isso ajuda muito o canal a crescer e outras pessoas a receberem esse tipo de informação e leitura. Valeu? Um beijo enorme e até a próxima. Olá, meus amores. Se você escolheu o grupo número 2 do Abracadabra, essa aqui é a sua leitura. Nós vamos aqui fazer misturar as cartas. E como eu avisei o grupo anterior, eu não uso as cartas invertidas. Se por acaso sair alguma carta invertida, isso não tem problema, a gente desvira. E isso é uma escolha do tarólogo, tá? Não tem certo e errado nesse sentido. O importante é você receber a informação e poder se alinhar. Se isso se alinha com você, é o mais importante, né? Então vamos lá. Como sempre, nós temos aqui uma palavra mágica, abracadabra. A abracadabra é aquele que é a palavra mágica para abrir caminhos, abrir aquela montanha onde tem o tesouro do outro lado. E às vezes o que acontece é que, como você não tem a palavra mágica, você força a entrada, você explode, você quer controlar a situação. Ou você explode a porta da montanha onde tinha. Ou você tenta controlar as pessoas que têm a palavra mágica. Se você está na parte negativa, isso é. Ou você controla ou você se deixou controlar. A gente não sabe se é você que tem a chave do tesouro ou se são os outros que têm a chave do tesouro e estão de olho no tesouro que você tem chave. Não precisa necessariamente ser seu, né? O tesouro, mas você tem a chave em algum lugar ou você não tem a chave e quer a chave. Então, a chave para os tesouros. Vamos ver o que tem de negativo nessa situação que precisa se iluminar. A gente precisa ter consciência do que está acontecendo para que aquilo volte para o seu curso normal. Aqui temos uma carta e aqui temos uma outra, que saíram as duas juntas. E tem tudo a ver. Já já vou explicar para vocês. Mais duas cartas para saber o que o grupo 2 tem para ouvir, que tem para ver, o que eles precisam fazer para que essa situação se revele e seja. Temos aqui. Vocês receberam uma carta a mais aqui, ó. Mas não tem problema. Eu vou juntar mais para cá um pouquinho e vai ser possível até a gente botar todas juntas, né? Vamos lá? E elas fazem todo sentido juntas mesmo. Sempre fazem. Vocês já repararam? As cartas sempre fazem sentido. O significado delas sempre faz sentido, todas juntinhas. Vamos lá, vamos ver o que elas dizem. Elas dizem o seguinte. Primeira coisa, existe uma ilusão aqui. Uma ilusão. O 7 de copas é sempre uma escolha difícil. O que é escolha difícil? É quando você tem muitas opções, algumas são ilusões, algumas são as verdadeiras respostas, né? Quando você não sabe qual que é a verdadeira resposta, você fica confuso e às vezes a gente quer todas as respostas juntas. Ah, a pessoa precisava ser rica, cozinhar para mim e me deixar trabalhar ou me incentivar no meu trabalho, né? E às vezes a pessoa não tem todos esses atributos, tem um deles só, que é uma pessoa de coração aberto que te ama apaixonadamente, mas, enfim, não consegue te dar tudo que você queria. E aí você tem que escolher, eu quero essa pessoa ou eu quero os atributos dela. E aí esse que é a sua dúvida, né? Isso é um exemplo. Mas podem haver outros exemplos ligados a trabalho. Se você quer um trabalho que tenha certas características, elas
nem sempre vão ter todas as características, né? Então, você quer um trabalho que as pessoas sejam legais, que respeitem seu tempo, que não te pressionem tanto, né? E aí você recebe esse presente de um lugar onde você pode trabalhar do jeito que você quer, mas é um lugar onde você não tem como crescer na empresa, por exemplo, né? Então, às vezes a gente tem que ir se readaptando, e você tem a chave. A chave dessa sua, a criatividade é sua, o trabalho é seu, você pode ir para qualquer lugar, mas você fica dizendo sim para esse espaço onde você não se alinha mais, né? Porque você quer crescer e esse lugar não te permite crescer no trabalho. Então você tenta controlar essa ou os outros tentam controlar o seu trabalho dizendo, não, no ano que vem a gente vai te dar um bônus, não, fica tranquilo que a gente vai pensar como é que a gente faz na empresa para te dar essa oportunidade, e aí você vai vendo que a coisa passa um ano, passa o outro, e você não sai do lugar. Essa é uma opção, né? E aí os outros estão te controlando. Nesse lugar, eles gostam muito do seu trabalho, que é uma coisa muito legal, mas eles estão te controlando para te pagar. Ups! Nossa, os amantes caiu no grupo um também. Se os amantes caíram no grupo um na primeira posição, às vezes tem conexão entre umas histórias e outras. Então, se você ficou é, interessado no grupo um, talvez seja o caso de você olhar. Eu nem li ainda, já caiu aqui a informação. Eu tenho que parar de mexer nas cartas para eu poder ler tudo antes. Então, o problema é o seguinte: tem 10 de pentáculos, que é esse lugar que você quer chegar, que é o tesouro. E você não sabe, e o tesouro para você o que que é? A questão é, tá claro para você o que que é mais importante nessa situação? É você fazer o que você quer, trabalhar com as pessoas que você quer, ou ganhar muito dinheiro, às vezes não dá para fazer tudo. E aí as pessoas te controlam. Ou é só ganhar dinheiro e, e fazer o seu trabalho, e aí você tenta controlar a sua situação para você chegar em algum lugar que você deseja, né? Então, vê aí, o que é que está pegando mais? É você ser controlado ou alguém te controlar, né? E aí, por conta dessa insatisfação, seja porque você está tentando controlar alguém que tem a chave da sua promoção ou do seu relacionamento, enfim, ou da sua passagem para um próximo nível, né? E essa pessoa não te dá essa passagem. Então são brigas. Por que você não está deixando eu trabalhar? Ou por que você não está me dando suporte? E se você, isso é você pedindo, tentando controlar o outro. E aqui, quando você está no trabalho, o outro está tentando controlar você e dizendo: não, fica aí, a gente está feliz com você nesse lugar, você é tão bacana, adoramos o seu trabalho traz tanta criatividade ou insights para a empresa, a gente não pode perder você. E você fica sendo ali controlado. Mas você fica brigando dentro de você com essa dúvida. E essa briga acaba, às vezes, se colocando do lado de fora e você brigando com as pessoas, mas é porque você não decidiu o que, que você quer. Você não está em paz sobre essa questão do controle. Você também não quer escolher, então você se deixa controlar, ou você quer escolher pelos outros e controla tudo. Então, a palavra-chave nessa situação é controle. E aí o que acontece? Você não consegue ter alegria, porque os Três de Copas fala muito desse companheirismo, dessa e quando tem três pessoas, são três ideias diferentes. Como é que a gente consegue colocar tudo no mesmo caldeirão e caminhar junto, né? E como essa é uma linha do que não está acontecendo, é a parte negativa, né? Então você não consegue trabalhar bem, não consegue ter uma vida de relacionamento bacana, você no trabalho trabalha bem, mas chega em casa, as contas estão para pagar e você precisa de mais dinheiro. Tem sempre alguma coisa que não te traz essa alegria, esse lugar de comemoração, tá? E aí, aqui tem a falta de equilíbrio naquilo que você dá e naquilo que você recebe. O Dois de Pentáculos é muito esse lugar do dar e receber, aquilo que o universo está te dando e aquilo que você está oferecendo. Onde está o equilíbrio nas coisas? Será que
esse controle ou essa falta de controle não está causando desequilíbrio nos movimentos energéticos entre você e os outros? Porque o controle, ele causa muito isso, né? Causa essa coisa de segurar as coisas a partir de um ponto de vista só. É só do meu jeito. Seja só do meu jeito do outro, é só do meu jeito seu. E isso aí não funciona para ter fluxo. Não existe fluxo nisso aqui. Existe algo que está muito paradão e que ninguém está gostando, né? Então, na próxima fase, que é a fase de como é que a gente resolve isso aqui, temos a primeira carta que já saiu, que é o 2, os amantes. Os amantes é uma carta do principal, né? Porque tem as cartas principais e as cartas secundárias. E as cartas principais são escolhas de coração, algo que realmente te apaixone. A paixão é boa e é ruim, mas nesse caso é uma escolha de coração aberto. E aí, quando você sentir, perceber o que te faz realmente vibrar mais alto, aquilo que teu coração está te chamando para fazer, aí você vai, essa escolha vai ser muito mais fácil. Essa escolha de que eu fico, eu vou, eu continuo de uma outra forma, eu converso para achar essa situação. E o que acontece? Quando a gente vai para um caminho de coração, tudo parece mais bonito, né? Esses óculos cor-de-rosas, eles entram, assim, inevitavelmente na nossa cara e a gente começa a se apaixonar pelo que está fazendo e aquilo lá deixa de ser tanto um problema. Temos o rei de pentáculos, olha que lindo, rei de pentáculos com 10 de pentáculos é a solução que quando você está apaixonado pelo que você faz, você segue teu coração, quando nas tuas escolhas, com certeza a abundância vem na tua direção, tá certo? E aqui temos o 9 de espadas e o cavaleiro de espadas também. Então, o que está pedindo aqui? Está pedindo que você deixe esse pensamento negativo, essas preocupações, essas brigas. Essas brigas só causam em você pensamentos negativos que te paralisam. Se você rapidamente muda você corre para caminhar para a direção que você quer, ou seja, você sente o que você deseja e acredita piamente de que você vai conseguir aquilo que você quer, tudo isso se desfaz. Porque tem muito mais coisas positivas, só que você tem que correr atrás, você tem que ter uma certa determinação e uma postura de liberdade. Eu vou atrás do que eu quero, eu vou atrás do que eu quero, daquilo que me apaixona, e isso vai se tornar algo natural. E você vai encontrar, eventualmente, essas parcerias que você tanto quer para ter essa ajuda que talvez você sinta que precisa em algum momento, tá certo? Então, essa aqui é a leitura do grupo 2. Eu espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou, dê o seu joinha lá embaixo, porque isso ajuda o canal a continuar, a alcançar mais pessoas. Convide seus amigos para conhecer o canal. Vou ficar super feliz de receber os teus amigos aqui também. Se você quiser uma orientação específica para o seu caso, por favor, mande um e-mail no e-mail da descrição do vídeo, né? Para curaticards@gmail, você vai ver lá. E a gente se encontra na próxima leitura. Alô, meus amores! Se vocês escolheram a cornucópia, ou seja, você é o grupo número 3, esse aqui é a sua leitura. Nós vamos aqui misturar as cartas, como eu expliquei nos outros grupos. Eu não faço leituras com cartas invertidas, então, se aparecer alguma carta invertida, a gente desinverte. E isso é uma escolha do tarólogo, tá? Não tem certo e errado, não. Você pode ler invertida, pode não ler. Isso é muito particular de cada leitor, cada pessoa que está lendo as cartas. Não é que eu não saiba o significado, eu só não faço questão. Eu quero ler
o significado da carta do jeito que ela foi manifestada. Eu quero ver a verdade do jeito que sai. Então, nós estamos aqui falando sobre uma verdade, a verdade da cornucópia. A cornucópia é o quê? A abundância. Então, se existe uma verdade ligada à abundância, tem uma paredona aí que te impede de chegar nessa abundância, né? Porque se tem um perrengue de abundância, não tem abundância envolvida, né? Tem alguma coisa aí, uma dificuldade ligada à abundância na sua vida. Então, nós vamos agora ver o que é que faz com que você tenha dificuldades de ter abundância na sua vida. E pode ser porque você tem dificuldade de. Você dá a sua vida para o outro, e aí você se esvazia e fica sem nada. Você pode querer ajudar muitas pessoas e acaba não se ajudando, e aí a sua abundância fica meio capenga, porque a gente vai falar sobre isso mais tarde, eu vou explicar um pouco mais devagar, mas vamos lá. 4. 1, 2, 3 e 4. Ótimo. Temos aqui 4 cartas. E essa aqui, a explicação, o nome das cartas é um pouco diferente, mas eu já vou explicar para vocês. Então, temos aqui o pendurado, o 2 de ouros, o as de espadas e o sol. Olha que legal. Então, aqui, o que fala o pendurado? O pendurado, numa leitura dessa, ele fala muito sobre um lugar de sacrifício. Existe, como eu disse para vocês, eu percebi na leitura aqui que existia alguma coisa de uma doação ininterrupta e que você se esvazia. Então, é um lugar que você está se sacrificando, que você não está conseguindo sair desse lugar pelo outro ou pela situação. Não necessariamente uma pessoa, às vezes é um bando de gente que está esperando que você se sacrifica, seja o cordeiro, né? Você se sacrifica por todo mundo. E você não consegue sair, você se sente paralisado. É como se alguma coisa ligada à ética, ao seu valor ético, te impede de sair dessa situação. E eu vou te falar uma situação muito básica que acontece com a maioria não, com algumas pessoas, que é o seguinte: eu me sacrifico pelos meus filhos. Eu deixo de viajar, eu deixo de comprar coisas para mim, para que meus filhos tenham o melhor. Por quê? Porque na minha ética, se eu fizer algo por mim, eu não sou mãe. E o contrário também pode ser verdade, né? Os pais que não conseguem dizer não para suas próprias necessidades e deixam a criança se virando com terceiros, com a babá, ou com os amigos, ou com a outra mãe, a mãe de um amiguinho que resolve as histórias, e a criança se sente sem essa sensação de estar sendo apoiada. Então, é como se ela não fosse suficientemente boa para ter o apoio dos pais, ou para ter a presença dos pais. E aí se esvazia em abundância interna, porque mãe traz a abundância, a nossa conexão com a nossa abundância interna, porque é de onde a gente sai, é de onde saiu a nossa real. Nós somos seres abundantes por natureza e a gente sai de um outro ser abundante. Agora, quando essa relação é cortada de alguma forma, a gente sente que é uma sensação, não é a verdade, mas é uma sensação de inadequação, de não ser suficiente. É como um resultado, é como se digamos assim, você uma moeda muito, é um dólar de prata, né? Que era uma moeda antigamente de muito valor. Só que está tudo sujo. E aí quando você olha, você não dá valor. Você se olha, você não dá valor porque você está sujo, sujo de crenças, sujo de ideias ou de sentimentos, apesar desse dólar estar sempre ali existindo. É uma aparência externa baseada em crenças ou em sentimentos negativos sobre você mesmo. Então, o que acontece? Não existe equilíbrio entre dar e receber. Quando você só é o cordeiro do sacrifício,
Quando você se sente assim e quando você acaba agindo dessa forma, não existe equilíbrio entre o que o universo está te dando e o que você está recebendo. Esse aqui é o 2 de ouros. Então, o que acontece muitas vezes o pajem de espadas traz esse lugar essas novas ideias, essas novas crenças, elas não conseguem chegar em você. Você fica naquele reme-reme de pensar sempre a mesma coisa, de sempre a mesma coisa, e você não consegue. Esse pajem ele está ali fazendo um movimento de yoga, ele está apesar de a gente está trabalhando pensamentos, o corpo dele está bem relaxado, né? E os gatos, que são seres muito instintivos, né? Eles estão ali segurando a onda, olhando, protegendo essas ideias. Então, é como se você se protegesse para poder se sentir seguro aonde você está, para você poder se sentir mais confortável aonde você está. Então, essas ideias te dão, essas ideias que não te servem mais, te deixam confortável e seguro, mas essas ideias não te servem mais. Você precisa trazer novas percepções, novas crenças em relação a essa situação aqui. E o sol passa por esse lugar de que eu sou o cordeiro e por isso eu tenho valor. O sol é o eu sou. Então, você se baseia nesse seu movimento escasso na medida em que a abundância não chega em você, você está sempre em doação, porque o seu ego diz assim: agora eu sou importante, agora eu tenho meus 15 minutos de fama, né? Porque eu estou na frente de todo mundo está me vendo, e isso estão me dando valor. Estão me dando valor entre aspas, né? Porque você só tem o valor da utilidade que você tem para os outros, não o valor de quem você é de verdade. Então, esse quem você é de verdade é que precisa aparecer agora para você ser reconhecido por quem você é e não pelo que você está fazendo para os outros e não por você, no final das contas. E que eu falei que a gente ia conversar um pouquinho mais, é o seguinte: quando a abundância é real, nós estamos em transbordamento. Então, a gente consegue dar com facilidade e a gente não se esvazia porque está dando. É algo de uma abundância e conexão com a abundância de tudo que é. Por isso é que é importante você se reconhecer como alguém abundante que pode doar a partir das suas próprias alegrias, das suas próprias necessidades, e aí você pode ajudar as necessidades dos outros também, mas não apenas, né? Mas vamos lá. Então como é que a gente... já saíram 5. 1, 2, 3, 4 e a quinta extra aqui. Vou botar mais para cá um pouquinho, para ver se entra no que a gente... na câmera, né? Para não ficar fora da câmera o que vocês estão vendo, as cartas bem bonitinhas. Às vezes sai, né? Pronto. Vamos aqui. Ótimo. Então, o que temos aqui? Temos a roda da fortuna. A roda da fortuna, quando está ao lado do pendurado, ele fala para você: as coisas vão mudar. Você precisa mudar de posição, precisa parar de se sentir, usar essa posição para parar de se sentir paralisado, mas usar essa posição para você ver as coisas a partir de um outro lugar. Roda, muda essa situação de alguma forma, para você poder sair desse lugar, né? Talvez só dizer um não, começar a dizer não seria importante para você. O 2 de ouros entra no 6 de espadas. O 6 de espadas, vamos ver o que fala essa... O 6 de espadas é um lugar onde parece que você está aqui, ó, no quase caindo aqui da mão da menininha, da moça que está segurando você, né? Da sua intuição, das suas ideias. E aqui tem um abismo com essa... querendo te cutucar.
Então, você fica meio entre a espada e a caldeirinha, essa sensação de ficar entre a espada e a caldeirinha, mas isso, se você olha de cima, você tem a noção de onde você vai cair e como você vai cair. Então, existe o desafio não vai embora, porque as pessoas vão continuar pedindo para você as coisas, porque você fez isso a vida inteira, mas agora você está vendo com mais clareza onkovô, onkotô, de onde sai o pedido dos outros, de onde sai o meu sim e o que eu preciso fazer para não cair nos espetinhos aqui embaixo, né? E aí vemos o 4 de espadas. O 4 de espadas, ele fala de um certo descanso. Olha aqui, o descanso da menina num banho de rosas, né? Porém, ela está vendo mentalmente a luz, ela descansa, então talvez você esteja nesse momento de precisar descansar, dessa fazeção, e começar a enxergar outras opções. Talvez pedir ajuda para alguém, porque quando as coisas são muito pesadas, esse pesado aqui, isso aqui é uma ajuda muito pesada, mas quando existe uma ajuda muito pesada na solução, quer dizer que a solução você já está quase no final dessa situação. Você já está pronto para resolver isso. Isso vai se desmanchar. Você vai receber com o hierofante, que é o mestre. Hierofante é o mestre. Um mestre é alguém que possa te ajudar a você enxergar dentro de você essas soluções para você ultrapassar essa dificuldade. Então, seria interessante, se você não consegue fazer isso sozinho, procurar um terapeuta, procurar um amigo, procurar um padre, procurar um médico, alguém que te ajude a achar uma outra forma de você lidar com a vida. Para você lidar com a vida a partir de um lugar mais abundante, com mais, com mais com mais coisas para você mesmo. Não ficar só nessa escassez de que eu só sou importante quando eu me esvazio completamente e me dou para o outro, assim, né? Não, isso não é uma verdade. Existem outras formas de você se doar sem você se esvaziar. E às vezes você não sabe como fazer isso, então, talvez fazer um curso, talvez, né, possa te ajudar a mudar essa perspectiva, a começar a dizer sim para você, né? É importante você perceber que existe essa possibilidade, perceber que se você sair desse lugar, você vai encontrar outros lugares melhores, porque isso é muito sacrificante para você, né? Então, como está difícil, procure ajuda. A última carta que caiu como uma luva, né? Porque aqui temos duas dificuldades, dois avisos, muda. É importante você mudar, é importante você descansar, é importante você ter uma visualização positiva daquilo, do lugar onde você quer chegar de verdade. E se você não consegue fazer isso, pelo amor de Deus, vamos lá procurar ajuda, né? Você pode até me procurar se quiser, mande um e-mail para mim, a gente faz uma leitura específica da sua questão, eu vou ver se eu consigo te ajudar, te orientar de alguma forma, né? Mas se não for eu, pode ser qualquer outro profissional. Como eu disse, pode ser um amigo, pode ser um curso, pode ser o padre, pode ser alguém que você sinta confiança que possa te ajudar a sair dessa escassez, tá certo? Essa é a verdade que você precisa ver. Você é abundante, mas você não se vê nessa abundância e você fica sempre tirando de você mais do que você tem, porque você está sempre endividado, seja em tempo, seja em dinheiro, seja em amor, às vezes também, né? A gente doa amor também e acaba o outro não te dando de volta. Você faz algo para ser reconhecido pelo outro e o outro ser gentil com você e o outro fica gritando com você, dizendo que você não fez direito. Olha aí. Então não é só, a abundância não vem só no formato de dinheiro, gente. A abundância pode ser em tempo, pode ser em afeto, pode ser em dinheiro também, pode ser uma abundância financeira também. E é claro, tudo isso precisa de uma orientação. Vá à procura dessa orientação. Se você sente que sozinho você não vai conseguir, tá certo? Então, se você gostou dessa leitura, dê o seu joinha para ajudar esse canal a seguir e poder chegar em mais pessoas. Se precisar de ajuda, me procura. O e-mail está na descrição.
é curaticards@gmail. E eu agradeço demais vocês, a companhia de vocês, essa oportunidade de ajudar vocês a partir das cartas, que está me dando muita alegria, e está sendo muito divertido para mim também. Então, essa troca, no final das contas, não só sou eu que estou doando, eu também estou ganhando de vocês essa oportunidade de me divertir, de fazer uma coisa que eu gosto muito. Então, eu estou na abundância nesse sentido, tá certo? Então, muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima leitura. Tchau, tchau!